Bom dia, irmãos. Vamos dar início a mais uma série de estudos aqui na Escola Bíblica Dominical. Nesta série nós trataremos do seguinte assunto: a teologia do sono. E para desenvolver esse estudo, me baseei no livro Reset, Vivendo no Ritmo da Graça em uma Cultura Estressada, do David Murray. Nós teremos duas aulas dessa série. Nesta primeira aula nós faremos uma introdução do assunto, apresentaremos o sermão que nós pregamos quando dormimos e algumas boas razões para dormir mais. E na semana que vem, se Deus quiser, nós veremos alguns comprimidos para dormir, que são na verdade estratégias para a gente conseguir ter uma noite de sono mais saudável, e depois algumas conclusões. Bom, então vamos lá. Os cientistas, irmãos, já descobriram que nós estamos vivendo entre 1 e 2 horas a menos do que as pessoas que viveram há 60 anos atrás. E se a gente aumentar esse período, nós sabemos que nós estamos dormindo 2 horas e meia a menos do que as pessoas que viveram há 100 anos atrás. E como nós veremos nessa série de estudos, isso pode ter um impacto profundo e devastador em todas as áreas das nossas vidas. Para os irmãos terem uma ideia, nós passamos cerca de 30% de toda a nossa vida dormindo. Então imagine que se Deus permitir que você viva 100 anos, 30 desses 100 anos você passará dormindo. Portanto, irmãos, esse é um assunto extremamente relevante e nós precisamos aprender mais sobre ele. Eu preciso aprender mais, e se os irmãos também puderem tirar algum proveito desse estudo, vai ser muito bom. Ok, o objetivo então nessa série de estudos é mostrar que um estilo de vida com um sono mais saudável está nos planos de Deus para as nossas vidas. O sono, irmãos, como o autor coloca no livro, é uma oficina de reparo do nosso corpo e da nossa mente, E aqueles que acham que podem omitir essa parte ou sonegá-la, negligenciá-la, acabam ficando mais tempo em manutenção, mais tempo impedidos de se desenvolver. Então nós vamos agora para a primeira parte dessa aula, que é o sermão que pregamos quando dormimos. Muitas vezes, irmãos, nós temos a tendência em imaginar o sono como algo que realmente não tem nada a ver com teologia ou com a nossa vida cristã. Porque, afinal de contas, quando nós estamos dormindo, nós não estamos falando, nós não estamos agindo ali diretamente, conscientemente com outras pessoas. Mas, curiosamente, o sono é algo bastante teológico. O autor do livro até coloca uma frase interessante que ele diz assim: mostre-me como dormes e eu lhe mostrarei a sua teologia. Por que ele coloca isso? E aí ele dá alguns exemplos. Ele dá o exemplo seguinte, que se nós nos orgulhamos de dormir apenas 5 horas por noite, estamos pregando as seguintes verdades, os seguintes conceitos. É como se nós estivéssemos dizendo para as pessoas o seguinte: olha, eu não preciso do dom de Deus que é o sono. Eu sou forte o bastante para desfrutar das coisas sem respeitar o jeito que o meu Criador me fez. Então nós sabemos que Deus nos fez e nos deu o dom do descanso, incluindo o sono. Então quando nós nos orgulhamos de negligenciar essa dádiva de Deus, nós acabamos por pregar verdades que na verdade não estão em conformidade com a palavra de Deus. Uma segunda verdade que nós pregamos quando admitimos que nós dormimos poucas horas, e nos orgulhamos disso, mas seria mais ou menos assim: eu creio que Deus é soberano, eu creio que Ele tem o controle sobre todas as coisas, mas Ele precisa de toda a ajuda que eu possa dar a Ele. E outra verdade assim, relacionada a essa seria: embora Cristo tenha prometido edificar sua igreja, quem é que está no turno da noite? Em outras palavras, irmãos, como coloca uma autora citada no livro, recusar a dádiva de Deus do sono é como dizer a Ele que o meu trabalho é mais importante do que o trabalho dele. Então aqui nós vemos como que o sono realmente tem a ver com teologia. E outra coisa, outro ponto teológico a respeito do sono é que o que eu faço ao invés de dormir pode estar lançando luz sobre os meus ídolos. Nós acabamos de ter uma série na Escola Bíblica Dominical sobre ídolos, sobre idolatria do coração. E aí a pergunta que a gente faz é: o que você faz enquanto deveria estar dormindo? Será que você dorme pouco porque fica assistindo futebol até tarde, navegando na internet? Ou você trabalha incansavelmente para conseguir uma melhor condição financeira, uma promoção no trabalho?
Então, muitas vezes, a falta do sono, na verdade, é um sacrifício que você faz por causa de um ídolo no seu coração. Então, isso é algo realmente muito relevante para nós. Bom, então vamos ver agora algumas razões para se dormir mais. Nós vamos apresentar essas razões para dormir mais de forma negativa, mostrando quais são as consequências devastadoras do sono reduzido em várias áreas, como na parte física, nos esportes, na parte intelectual, nas questões emocionais e sociais. Então vamos lá. Quanto às consequências físicas, da falta de sono, nós já há estudos que comprovam que apenas uma semana dormindo menos do que 6 horas por noite já resulta em danos a mais de 700 genes, ao estreitamento coronário, levando então a doenças cardíacas, a perda do tecido cerebral. Isso aqui é importante. O sono, os cientistas já descobriram, ele ativa o sistema que joga fora o lixo, as toxinas do nosso cérebro. Então, se você dorme pouco, acaba que esse lixo se acumula e ele vai causar danos no tecido cerebral. Mais para frente nós falaremos sobre as consequências na parte intelectual e aí vai ficar mais claro essa questão. Outra consequência, algumas outras consequências da falta crônica do sono é o aumento do risco de infecções, derrames, câncer, pressão alta, infertilidade. Tudo isso aqui, irmãos, já foi estudado cientificamente no livro desse autor que eu estou usando. Você encontra referências para tudo isso. Se depois os irmãos quiserem, eu posso passar de outra maneira para os irmãos. Uma outra consequência danosa da perda de sono é que ele aumenta a fome e o desejo por porções maiores de comida e por alimentos mais calóricos. Isso também já é comprovado. Então, se você está aí com dificuldade para emagrecer, já fez de tudo, já fez dieta, já fez exercício, verifique essa questão do sono. Pode ser que seja essa uma questão que está te levando a ter esse aumento do peso e provocando, consequentemente, problemas de saúde. Então, o autor conclui essa parte dizendo assim, dormir não é perda de tempo, é uma necessidade biológica e essencial que previne de infecções e ajuda a manter os nossos corpos saudáveis. Bom, e agora quanto aos esportes, as consequências nos esportes. Talvez a maneira mais direta de nós detectarmos ou identificarmos as consequências danosas da falta do sono é no âmbito da ciência esportiva ou dos esportes. Isso porque os atletas de alto desempenho, eles têm grande preocupação com a qualidade do seu sono. Para os irmãos terem uma ideia, eles contratam treinadores para o sono, ou seja, pessoas especializadas em melhorar a qualidade do sono de outra pessoa. E para que isso? Não é só dormir por dormir, mas é porque um sono de qualidade, consequentemente, vai levar a um desempenho maior nas competições. Estudos mostram que apenas 2 dias da redução de sono levam a uma redução de mais de 20% no nível de atenção, força, precisão e velocidade. Todos esses aspectos são importantíssimos na questão dos esportes. Então, quem acompanha aí o futebol sabe que antes de jogos importantes, o time, a seleção, ela sempre fica em concentração, justamente para que possa trabalhar melhor essa questão do sono. Os atletas têm hora para dormir e hora também para levantar. E não é à toa, irmãos, que a média de tempo de sono dos atletas de mais alto nível, atletas de elite, está bem acima da média geral da população. Eu trouxe aqui alguns exemplos para os irmãos terem uma ideia. O Roger Federer, que é um campeão famoso aí de tênis, ele é bem dorminhoco, vocês podem ver, ele dorme de 11 a 12 horas por noite. E o Usain Bolt, que é um corredor dos 100 metros rasos, um homem mais rápido do mundo, dorme entre 8 e 10 horas por noite. LeBron James, uma fera aí do basquete, dorme cerca de 12 horas por noite. E Rafael Nadal, um outro tenista bem famoso, também dorme entre 8 e 9 horas por noite. Mas aí você deve estar se perguntando, mas eu não sou o Roger Federer, eu não sou o Usain Bolt, Eu fico sentado na frente do computador o dia todo, eu não preciso de um desempenho físico tão alto. O máximo que eu tenho que fazer é correr até a padaria de manhã para comprar um pão. Bom, agora nós então partimos para a questão das consequências intelectuais. Já é sabido que o sono, ele também é igualmente importante, tanto para os esportes quanto para os trabalhadores do conhecimento.
né, para a questão intelectual. E eu vou mostrar aqui algumas pesquisas. Bom, os cientistas são praticamente unânimes ao dizer que quanto mais você dorme, mais você aprende, né? Mesmo pequenas quantidades de privação de sono, isso pode minar a nossa capacidade de consolidar o que nós aprendemos ao longo do dia. Ou seja, em outras palavras, falta de dormir faz grandes estragos à memória. É durante a noite e durante o sono que o cérebro registra tudo aquilo que você aprendeu numa memória de mais longa duração, né? E eu, irmãos, já senti isso na pele. Eu vou contar essa experiência aqui, porque caso alguém pense em fazer algo do tipo, pode ser que também tenha as mesmas consequências que eu. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma prova de cálculo importante na semana e os meus colegas de república fizeram o seguinte convite: olha, Paulo, vamos deixar para estudar na noite anterior à prova. A prova era no outro dia de manhã. Vamos estudar a noite toda com a gente, né? E aí, né, eu nunca tinha feito isso, mas aceitei o convite. Falei, tudo bem, vamos fazer isso. E aí, na noite anterior à prova, a gente passou estudando, né? Não pregamos o olho, não dormimos nem um minuto. E aí, às 5 horas da manhã, né, eu tomei um banho, tomei café e fui para a faculdade fazer a prova. Quando eu cheguei na prova e peguei, né, a avaliação, me deu o maior branco que eu já vi na minha vida. Eu mal sabia o meu nome. Nada que eu tinha estudado, e eu realmente tinha estudado, veio ali naquela hora para fazer a avaliação. Eu simplesmente tinha perdido tudo. E aí, o que aconteceu? Foi a pior nota que eu tirei na faculdade. Então, eu aprendi a lição, né? Nunca mais fiz isso. Eu estudo até o dia anterior, mas naquela noite antes da prova é deitar e dormir, não tem mais o que fazer. Bom, e isso que eu vivi, né, que eu vivenciei, já foi comprovado cientificamente também. Um estudo de uma universidade alemã mostrou que pessoas que dormiam mais de 8 horas por noite conseguiam resolver problemas 2 vezes mais rapidamente do que pessoas cujo sono foi interrompido. E segundo os pesquisadores, irmãos, o resultado não era apenas porque eles estavam descansados, porque eles dormiram mais, mas é porque o cérebro deles tinha sido reciclado, renovado durante a noite. Eu não sei se vocês lembram, mas eu disse que durante o sono é acionado um sistema que elimina as toxinas do cérebro. E aí novas conexões neurais podem ser feitas, construídas ali. Então, se você não dorme, além de ter mais lixo no seu cérebro, menos conexões neurais novas vão ser construídas. Então, você acaba aprendendo menos. É isso que a pesquisa está mostrando aqui. Ok, terminada essa parte das consequências intelectuais, vamos agora para as consequências emocionais. Já é sabido também, segundo pesquisas, que a perda de sono ela interrompe o fluxo de epinefrina, dopamina e serotonina no cérebro. Todas essas substâncias químicas que eu mencionei estão associadas ao humor e ao comportamento emocional. Segundo alguns estudos, pessoas com insônia são 10 vezes mais propensas a desenvolver depressão e 17 vezes mais propensas a ter ansiedade significativa. É por isso que muitas vezes os medicamentos para controle da depressão, eles trazem algum tipo de calmante, algo que leve a pessoa a ter uma sonolência, a dormir mais, né? Justamente porque a falta do sono acaba comprometendo o fluxo dessas substâncias importantes para a estabilidade emocional. Um famoso teólogo americano, que eu já citei aqui em outros estudos, o John Piper, ele cita o seguinte em um livro dele: emocionalmente, eu sou menos resistente quando eu perco o sono. Então aqui ele está mostrando que realmente a falta do sono impacta, né, na sua vida emocional. E também nós podemos ver algumas consequências sociais. E uma coisa que eu achei bem interessante no livro do David é que ele coloca que dormir é um ato de amor ao próximo. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, né? Mas ele apresenta bons argumentos para isso. Então ele está dizendo que você deitar à noite, ter uma boa noite de sono, é um ato de amor ao próximo. Por quê? Ele argumenta o seguinte, que pesquisas indicam que o prejuízo provocado no trânsito por dirigir após 24 horas acordado é maior do que o de dirigir embriagado.
Então ele está dizendo que dormir ao volante, por exemplo, só nos Estados Unidos provoca 100 mil batidas por ano, 71 mil feridos e 1.550 mortes provocadas por causa da privação de sono. Por isso ele diz que dormir é um ato de amor ao próximo. E não só isso, mas ele mostra também alguns resultados de perícia, né, de acidentes de grande escala, que mostraram, né, que aquele acidente, um dos elos, né, que levou aquele acidente, era a privação do sono. Um deles é esse acidente com o navio petroleiro Exxon Valdez, que colidiu com rochas submersas e derramou milhares e milhares, centenas de milhares de galões, né, de barris de petróleo no oceano. Um outro acidente também de grande escala foi com o ônibus espacial Challenger, que explodiu, né, minutos após ter decolado. E ele, além de todo o dano financeiro que isso provocou, ele também tirou a vida de 7 astronautas. E a perícia detectou que uma das causas, né, era a privação de sono de pessoas ali que estavam ligadas àquele projeto. Uma frase aí interessante do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, é a seguinte, que tem a ver com esse assunto: todo erro maior que cometi coincidiu com eu ter perdido o sono. E os irmãos, né, se não são tão jovens, né, conhecem bem quais foram os erros deste homem, né? Bom, em uma escala menor, irmãos, é possível também nós percebermos nas nossas vidas como nós ficamos mais irritados, de mau humor e propensos a entrar em conflito quando nós dormimos pouco. Então, isso acontece muito comigo, né? Quando eu perco o sono, durmo pouco à noite, no outro dia eu fico por um bom tempo de mau humor, né? Então, irmãos, o que o livro está fazendo a gente refletir aqui é o seguinte: não existe produtividade, não existe ganho financeiro que valha tais danos a relacionamentos preciosos com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, né? Então, esse é algo que a gente precisa pensar. Um famoso teólogo norte-americano também, chamado D.A. Carson, ele diz o seguinte: às vezes a coisa mais piedosa que se pode fazer no universo é conseguir uma noite de sono reparador. Isso tem tudo a ver com o que o autor do livro disse, né? Que o dormir é um ato de amor ao próximo, porque você está cuidando de si mesmo, mas também evitando que coisas ruins aconteçam ao próximo. Então é isso, irmãos, por hoje. Se você identificou que realmente precisa melhorar nessa questão do sono, se você viu quais são as consequências negativas da falta de sono e você gostaria, né, de entender como que pode ser melhorado essa questão na sua vida, na próxima aula nós veremos alguns comprimidos para dormir. E, obviamente, esses comprimidos não são nada, né, químico, né, que eu não teria nem condições de recomendar qualquer coisa desse tipo para os irmãos. São conselhos, não são estratégias, são versos bíblicos que nos exortam a ter uma vida piedosa também nessa parte. Então, na próxima aula, se os irmãos estiverem aqui, nós falaremos desse assunto. Então é isso. Bom dia a todos.